Então, boa noite, sejam todos muito bem-vindos e eu vou explicar aqui um pouco sobre o que é a constelação. A constelação ela é uma ferramenta terapêutica que foi criada foi desenvolvida por um alemão chamado Bert Hellinger. Esse alemão, ele estudou filosofia, teologia e depois ele participou da guerra como soldado e depois que ele conseguiu fugir da guerra, ele foi... Espera que eu admiti o pessoal aqui. Ele foi como sacerdote para uma tribo Zulu na África. E ele era um homem muito observador, né? E lá ele trabalhava muito com grupos, né? Ele foi como missionário para lá e ele trabalhava muito com grupos. E ele percebeu que os africanos, essa tribo africana, ela vivia de uma forma muito harmoniosa, sabe? E, por exemplo, eles sabiam também toda a história da ancestralidade deles. Eles sabiam as histórias dos pais, dos avós, dos bisavós, dos tataravós, eles sabiam nomes, sabiam as histórias, ao contrário da gente. Às vezes a gente não sabe, mal a gente sabe o nome dos nossos avós, né? O nome completo. Às vezes a gente só fala a vovó fulana, o vovô ciclano, mas a gente não sabe o nome completo, às vezes, dos nossos avós. E eles, além de saber o nome, eles sabiam toda a história dos antepassados deles. Era como se eles fossem bem conectados, eles eram bem enraizados, porque eles tinham toda essa ancestralidade ali dentro deles. Na verdade, a gente também tem toda a história da nossa ancestralidade, ela também está dentro da gente. O Bert Hellinger falava que está na nossa alma, mas não na alma no sentido religioso, mas na alma no sentido de uma consciência, né? De uma consciência que a gente faz parte dela. Então, a gente tem um inconsciente coletivo, onde a gente tem todas as informações ali, mas a gente tem o inconsciente familiar, que é o inconsciente que mais rege a gente, né? Que ele está muito presente aqui para a gente. Então, dentro da gente, na nossa alma, está toda a história de toda a nossa ancestralidade. A gente sabe tudo o que aconteceu, consciente ou inconscientemente, a gente sabe. E ele falava também que nosso livre-arbítrio é muito pequeno, né? Porque a gente está muito mais repetindo as histórias de todos os que vieram antes do que vivendo a própria história, né? A gente, mesmo sem a gente saber que a gente está achando que a gente está sendo autêntico e, na verdade, a gente só é uma cópia de todos aqueles que vieram antes. Que a gente não herda só as características físicas, a gente herda também todas as vivências e toda a história da nossa ancestralidade. Então, ele percebeu que, por exemplo, se alguém fizesse algo de errado ali na tribo, ao invés deles excluírem aquela pessoa da tribo, eles faziam um círculo com todos os integrantes da tribo, onde todos eles iam dizendo para essa pessoa coisas boas que essa pessoa tinha feito ao longo da vida. E não só ele, como os pais, os avós, os bisavós, e isso era uma prática curativa. É como se a pessoa voltasse ali para o centro, como se ela voltasse para o lugar dela. E ela não voltava a cometer aquele erro. Então, durante um bom tempo, Bert Hellinger ficou lá por 16 anos, até que um dia um superior dele fez uma pergunta para ele que foi crucial para ele tomar uma grande decisão na vida dele, que foi o que era mais importante para ele, a moral ou as pessoas. E aí ele sabia que a resposta que a igreja queria que ele desse seria a moral, né? Só que no coração dele, ele sentia que eram as pessoas, não é a moral, são as pessoas. E a partir daí, ele resolveu largar a batina e voltar para a Alemanha e estudar psicologia, para entender as pessoas. Então, ele foi para várias vertentes ali, estudando a psicologia, ele foi para várias vertentes da psicologia,
até que ele conheceu a constelação. A constelação ela já existia como uma prática, mas ela não era desenvolvida teoricamente. Então, o que era a constelação? Era colocando pessoas ali para representar outras pessoas do seu sistema. E ele atuando como representante, ele percebeu que ele sentia coisas que não eram dele. E ele ficou muito admirado com essa prática e começou a utilizar essa prática nos seus clientes. Então, ele foi desenvolvendo a teoria a partir da prática e a partir da observação. Ele era um homem muito observador e muito conectado, né? Dizem as pessoas que puderam ver o Bert Hellinger e conhecer o Bert Hellinger. Inclusive, eu acho que a última vez que ele veio ao Brasil foi em 2019 ou 2018, acho que foi 2018, se não me engano. Ele era a constelação. Às vezes, assim, uma palavra, ele olhava para a pessoa, ele dizia uma palavra e a pessoa já era constelada, né? Então, ele tinha uma grande facilidade, uma grande sensibilidade de captar essas informações que estão aí. Todo mundo consegue captar. Tanto é que, quando vocês atuam aqui como representantes, vocês captam, né? Facilmente. Isso é uma empatia. Mas a gente não desenvolve tanto ela, e então a gente fica... então, ele era muito desenvolvido nisso. Então, o Bert Hellinger, ele foi e ele percebeu, através da prática, com todos os clientes dele, ele percebeu que existem 3 leis que regem o nosso sistema familiar. E ele chama essas leis de ordens do amor, porque ele dizia que é mais importante a ordem do que o amor. Por quê? Porque, às vezes, por amor, a gente desrespeita essas leis. Quer dizer, às vezes não. Sempre é por amor que a gente desrespeita essas leis, que a gente fere essas leis. Então, quando a gente consegue respeitar a ordem, consegue seguir a ordem, seguir essas leis, é que o amor flui de uma maneira saudável. O amor, quando a gente desrespeita essas leis, ele chama de amor cego. A gente faz algo por amor, mas é um amor infantil, talvez. Um amor inconsciente. Um amor que você se prejudica e prejudica aos outros muito mais, com a melhor das intenções, que é o amor, mas você se prejudica. Então, ele fala que primeiro é a ordem, depois é o amor. Para poder fluir o amor, né? Então, a primeira lei é a lei do pertencimento. Ela fala que todos têm o direito de pertencer ao nosso sistema e ninguém pode ser excluído. E se houver uma exclusão no nosso sistema, virão outros descendentes representando esse excluído. Quem são os excluídos? Os excluídos podem ser, né? Os alcoólatras, os doentes mentais, os drogadictos, os assassinos, as vítimas, os suicidas e os abortos. A gente sempre para falar dos abortos. Por quê? Porque Bert Hellinger ele dizia que aborto é filho. Não importa, na constelação a gente não trabalha com julgamento. Então, não importa se o aborto foi provocado ou se o aborto foi espontâneo. Mas se houve uma concepção, houve vida. E aquela vida tem o direito de pertencer, mesmo que ela tenha vivido 10 dias, mesmo que ela tenha vivido 100 anos. Todas as vidas têm o direito de pertencer. E aí, é muito importante. Por quê? Porque, às vezes, uma mulher, ela fez um aborto, ela era jovem, ela engravidou de um namorado e ela fez um aborto. E então, tudo bem, passou, ela nem pensa nisso,
conscientemente, né? Conscientemente ela nem pensa nisso, ela fica mais velha, arruma um marido, se casa, e aí então ela tem um filho. Só que aquele primeiro filho, ele tem o direito de pertencer. E o homem que a engravidou, ele também tem o direito de pertencer. Porque quando tem a concepção, quando tem esse vínculo, é um vínculo para sempre, mesmo que esse filho não tenha nascido, né? Então, é por isso que eu friso muito, por quê? Porque não é uma ideia que a gente tem hoje em dia, né? Bert Hellinger traz essa inovação, que eu acho que é muito importante, porque coloca o aborto como sem julgamento, porque não importa se fez ou se aconteceu, mas coloca como uma vida que tem o direito de pertencer. E isso causa muitas questões nos outros irmãos, ou na própria mãe, ou no casal. Às vezes o casal, quando acontece um aborto, ele se separa, porque fica tão difícil, ou às vezes eles não admitem viver o luto, que eles se separam, fica difícil, fica pesado ali para o casal. A segunda lei, ela fala da hierarquia. A hierarquia fala que os nossos pais são maiores que a gente, que são maiores que... Os nossos avós são maiores que os nossos pais, que são maiores que a gente. Nós só somos maiores que os nossos filhos. Entre os irmãos, também existe um certo nível hierárquico, onde o primeiro filho é um pouquinho maior do que o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto. Por quê? Porque para o primeiro filho é muito mais difícil. Os pais não sabem ser pais, eles estão aprendendo tudo aquilo com aquele filho, então é mais pesado para esse filho e para os pais. E ao passar dos filhos, vai ficando mais leve. Então, para o segundo fica um pouco mais fácil, para o terceiro, para o quarto, para o quinto fica ótimo. Os pais já não estão tão preocupados com o filho, já tiram de letra, já sabem como é que é criar um filho, e ele vai, e sem contar que ele ganha a ajuda de todos os irmãos, né? Então, perdi dos irmãos. Não, primeiro, segundo, terceiro. E também, por exemplo, quando os filhos crescem, o primeiro, ele tem que abrir as portas. Para ele é sempre um pouco mais difícil, mas esse primeiro, se ele estiver no lugar dele, de primeiro, ele dá conta de fazer isso. Para o último, é sempre muito mais fácil. E o que acontece quando a gente desrespeita a lei da hierarquia? Porque a hierarquia, ela diz assim, cada um tem o seu lugar no sistema. Então, eu tenho exatamente o meu lugar. O meu lugar é o lugar de filha, eu sou a 14ª. Então, cada pessoa tem exatamente o seu lugar no sistema. Quando a gente sai do nosso lugar, a gente desrespeita a lei da hierarquia. Quando que a gente sai do lugar? A gente pode sair, sempre é por amor, mas a gente sai, ou a gente pode ir para o lugar de mãe da nossa mãe, ou para o lugar de esposa do nosso pai, ou para o lugar entre os irmãos, você é a primeira, você vai para o lugar da última, ou a última vai para o lugar da primeira. Então, a gente sai, quando a gente sai do nosso lugar e vai para outro lugar, a gente está desrespeitando a hierarquia. Por exemplo, e a gente faz isso por amor. Às vezes a gente sente que faltou nossa avó para nossa mãe. E aí lá no nosso coração, ou a gente julga a nossa mãe, a gente acha que a gente tem dó da nossa mãe, a gente acha que ela não vai dar conta, e aí a gente vai lá e fica no lugar de mãe da nossa mãe. Quando a gente está no lugar de mãe da nossa mãe, a gente, ao invés de estar olhando para a nossa vida, a gente está olhando para a vida da nossa mãe. Então, a gente trava coisas na nossa vida. A gente fala que a vida não flui, né? Você percebe que você não está no seu lugar quando você vê que algo na sua vida não está fluindo. E se algo não está fluindo, é porque você ali está desrespeitando uma dessas 3 leis.
A terceira lei, ela fala... essa terceira lei, ela entra para pessoas de igual tamanho, mesmo nível hierárquico. Então, assim, um casal ele chega junto na relação, não tem ninguém maior e ninguém menor, eles são iguais, eles chegam juntos, eles são iguais. Amigos, colegas de trabalho, parceiros, todas as pessoas que chegam junto naquela relação. E para que essa relação cresça e se fortaleça, que se crie um vínculo ou um laço, é importante que tenha um equilíbrio entre o dar e o receber. E aí, cada um dá o que tem, né? Então, uma relação de casal, um faz algo de bom para o outro, e o outro fica contente, e naturalmente esse outro quer retribuir. E assim, o outro também fica contente e naturalmente retribui. E aí vai criando um relacionamento amoroso, né? Com uma troca equilibrada, onde um dá, o outro dá, o outro dá e o outro dá. Também, quando acontece algo de ruim, se alguém te prejudica, você também prejudica num certo nível, um pouco menos do que a outra pessoa, para equilibrar novamente. E a gente chama isso do troco, né? Nas relações de adultos, a gente dá o troco. Quando é necessário que alguém te fere e você quer manter nessa relação, você dá o troco um pouco menos pior do que o que a pessoa fez com você. E aí a relação continua a desenvolver. Isso serve para todas as relações de igual para igual. O que acontece quando a gente desrespeita esse equilíbrio entre o dar e receber? É quando uma das partes dá muito mais do que a outra. Então, quando essa outra parte deu, essa aqui, ela sente uma pressão e uma pressão de sair. Ela se sente indigna e ela tem a necessidade de sair da relação, porque ela não consegue retribuir no nível, né? Eu lembro de contar um caso que eu tinha uma amiga que eu fazia muitas coisas por ela, ela almoçava na minha casa, ela trabalhava perto da minha casa, ela almoçava na minha casa, eu sempre fazia várias coisas por ela, e era só uma coisa que vinha só de mim, ia só de mim. E eu falava, e isso me incomodava um pouco, eu falava, isso é um pouco estranho, até que um dia eu fui vender umas coisas da minha casa e ela queria uma das coisas da minha casa e passou outra pessoa e levou, que eu estava vendendo, e ela ficou brava comigo e me disse que eu não amava ela, que eu não era amiga dela, e ela nunca mais conversou comigo. Depois que eu conheci a constelação, eu entendi o que aconteceu. O que aconteceu é porque eu fiz muito e ela não fez nada. E aí um motivo, que era um motivo, né? Assim, a pessoa que está só recebendo, ela fica tão indigna que quando ela não recebe, aí quando um dia que você fala um não, ela também tem a necessidade de sair. Por quê? É uma pressão. Por quê? Porque está desequilibrado. Porque a troca tem que ser equilibrada. Você dá e o outro dá. Você dá e o outro dá. Única relação que não tem, que por mais que a gente faça, não tem como a gente equilibrar, é a nossa relação com os nossos pais. Por quê? Porque os nossos pais, eles deram a nossa vida. A junção daquele homem com aquela mulher naquele instante fez um milagre que é a nossa vida. Que é você, que sou eu, que é todo mundo que está aqui. Um homem e uma mulher se encontraram e fizeram você. E aqueles dois, por mais que você queira retribuir para eles, você nunca vai conseguir retribuir na mesma medida, né? Porque a vida não tem como retribuir para os seus pais. Como que a gente consegue dar uma equilibradinha nisso, se sentir um pouco melhor em relação aos nossos pais? Que a gente sente como se tivesse uma dívida eterna com eles. Esse é um sentimento interno. Podem perceber aí dentro de vocês. É super difícil falar não para mãe, não para pai, é super difícil. Quando a gente tem filhos, ou seja, quando a gente pega esse presente, que é a vida que os nossos pais nos deram, e a gente passa ela adiante, a gente sente um pouco mais em equilíbrio aí com eles. Tanto é que as mães dizem
Depois que eu tive filho, eu entendi a minha mãe. Depois que eu tive filho, eu entendi os meus pais. Então, essa é uma forma que você se equilibra um pouquinho com eles, mas eles sempre vão continuar maiores que você. E também, quando a gente pega esse presente que os nossos pais, né? Se você não teve filhos, você também pode pegar esse presente que você recebeu dos seus pais, que foi a sua vida, e viver a sua vida da melhor maneira possível, sendo saudável, tendo projetos de vida, cuidando de você, desfrutando a vida e vivendo ela da melhor maneira possível, porque a vida é um presente que eles deram para a gente. Eu gosto sempre de citar o Bert Hellinger, não teve filhos, mas, na minha visão, ele criou um bem para a humanidade, que não vai durar o tempo que duraria um filho, vai durar muito mais, né? Um filho duraria talvez 90, 100 anos. A constelação, me parece que ela vai ficar eternamente, né? Ela é uma filosofia de vida. Então, eu tenho certeza que os pais deles ficaram bem gratos com o que ele fez. É isso, resumidamente. Se alguém tiver alguma pergunta, podem fazer. Podem abrir os microfones. Ia ser legal se vocês também abrissem as câmeras para a gente ver o rostinho de vocês. Ei, Maria Regina, tudo bem? Bem-vinda. Boa noite. Boa noite. E o que a gente faz aqui no grupo, né? Como eu estava explicando no começo, acho que algumas pessoas não pegaram. A gente faz um trabalho toda semana, então tem semana que a gente faz constelações, tem semanas que a gente faz exercícios sistêmicos. Um dia que não tiver constelação, a gente faz exercícios sistêmicos para o grupo todo. E aí, o dia que a gente faz os exercícios sistêmicos, a gente pede que as pessoas que queiram participar como representante, e eu aconselho que quem queira participar, que quem está aqui pela primeira vez participe, porque você só entende a constelação quando você atua como representante. E então a gente escolhe as pessoas ou faz o trabalho sistêmico com o grupo todo, né? Então, oi, Elizabeth, você estava sumida, seja bem-vinda. Gente, lá de Portugal, a gente está muito chique, muito chique. Está ganhando o mundo. Ó, Núbia, você conhece a Elizabeth? Está lá de Portugal. Gente, vocês estão todos no mudo, pode abrir o microfone todo mundo, conversar, perguntar. Olá, boa noite. Boa noite, Elizabeth, seja bem-vinda. Obrigada. Faz todo o sentido. O que eu estava a dizer é mesmo isso. As leis são realmente muito importantes. Ai, o meu cabelo, não me penteei. Quando a gente coloca essas leis... A vossa constelação. Quando a gente aplica... Desculpa, Elizabeth, fala de novo. Não, é isso, quando a gente aplica, as coisas rolam melhor. Exatamente, exatamente. Né? E é um exercício de estar vigiando o tempo inteiro, né? A gente fala orar e vigiar o tempo inteiro, porque a gente tropeça, porque às vezes a gente já tem, por exemplo, às vezes a gente está no lugar de mãe da nossa mãe, a gente percebeu que a gente está no lugar de mãe da nossa mãe. E aí, se a gente não, depois que a gente se dá conta disso, a gente precisa fazer a nossa parte, fazer o nosso movimento de sair desse lugar e ir para o nosso lugar de filha, né? Então, é importante que a gente faça um dia de cada vez, porque não tem como mudar. A constelação não é mágica. A constelação, ela te mostra exatamente onde está a raiz da sua questão, ou seja, onde começou aquela sua questão, aquele seu problema, qualquer questão que você traga, né? E aí, quais são os tipos de questões, né? Você pode trazer uma questão, que às vezes você fala constelação sistêmica familiar, fica parecendo que é só coisa de família, que você pode trazer aqui, mas não é. A constelação, ela também pode trabalhar o seu dinheiro, né? O seu sucesso financeiro,
pode trabalhar as doenças, porque as doenças estão muito ligadas a emaranhamentos, que a gente chama na constelação. Então, às vezes, a gente repete um padrão, a família toda tem diabetes. O pai tem, o avô teve, o pai tem, o filho tem. E assim por diante vai acontecendo. Tem um cachorrinho latindo aí, deixa eu... É da Poliane. Eu desliguei, que eu sou cachorrinho. Então, gente... Posso fazer uma pergunta? Claro. Como é que nós conseguimos saber de onde é que vem? Porque, pronto, eu tirei só um pequeno curso de constelação, e a gente só fala com a mãe e com o pai. Como é que sabemos que temos que ir lá mais atrás? Isso é o constelador que vai, isso é o constelador que vai vendo onde ele tem que ir chegando. Gente, né? Existe aí uma grande alma, um campo morfogenético que traz para a gente essas informações que já estão, elas já estão no nosso sistema familiar, a gente apenas acessa, né? O constelador, ele é instrumento, e vocês também são instrumentos de acesso. Por isso que a constelação é um trabalho de dar-se conta, né? A gente vai ganhando consciência de algo que já existe, que já acontece, né? Por isso é importante essa conexão da gente com a gente mesma, essa conexão de a gente entrar em contato com as nossas questões, da gente olhar para a gente, da gente olhar e começar a se trabalhar, né? A constelação ela veio nesse formato mesmo de estilo de vida, de mudança de hábito, de construção, né? De uma construção de uma nova realidade, de um novo comportamento, porque a gente está entrando numa nova era, né? Então, não é possível mais viver nesse formato mecanicista, nesse formato de não se conectar com as nossas emoções, com a nossa realidade, né? Existe uma grande consciência aí que a gente precisa acessar para que a gente possa... Então, portanto, o constelador vai sentindo onde é que é. É por aí, né? Isso. Sim. Ok. E o campo mostra também, campo sabe, Elizabeth? O campo mostra para a gente. A partir de posturas, né? A gente vê muito isso, as posturas, o comportamento, o jeito de falar. Mesmo o que os representantes vão dizendo, vai levando. O campo mostra. É incrível, assim. A gente já viu quantas vezes milagres aqui, quantas vezes a gente viu chegar exatamente, vai exatamente onde tem que ir, sabe? Tá entregue, tá aberto, querer resolver que vai. Como diz o Bert Hellinger mesmo fala, eu não sei como, mas é tipo aquela frase, eu só sei que foi assim, sabe? Eu estou a fazer estas perguntas todas porque eu também vos estou a acompanhar, porque também quero aprender. Sim. E eu tirei o curso de constelação familiar com bonecos. E eu já atendi algumas pessoas a fazer a constelação. Mas eu ando sempre muito ali à volta da mãe, do pai, e sinto muito também aos antepassados, não é? Por todos os que passaram, tudo muito certo, não é? Só que agora, como estavam a falar da raiz, não é? Porque há de ter começado em algum sítio, não é? E era isso que eu estava a tentar perceber. Portanto, a gente vai sentindo onde é que tem que ir falar. É isso? Nesse sentido aí, fala que aquela trava, aquele emaranhamento, ele vai atingindo até 7 gerações, para trás e para frente. Então, às vezes você precisa colocar uma fila de antepassados do feminino. Às vezes a pessoa está com o feminino enfraquecido, você coloca a fila e vê aonde começou ali, na avó, na bisavó, na tataravó. Eu, por exemplo, agora tive um caso, por exemplo, de violência doméstica. Pronto, eu senti muito também com a mãe e tudo mais, né? E também falei com o que bateu, não é? Neste caso, não é? Porque ele certamente também teve situações dessas, pronto. Era o que eu mostrava lá também na aula.
mas poderia ser interessante, portanto, perceber onde é que tinha, se calhar, começado. Sim, Não é? e não conseguiu? Às vezes a gente identifica que essa questão pode ser 1 ou 2 gerações para trás, mas às vezes a gente coloca no campo, por exemplo, um pai, um avô, e a gente percebe ele totalmente enfraquecido. Então, é preciso que Sim, a porque neste gente caso, no vá caso, o buscando... pai já era bêbado, sei que os pais já tiveram problemas. Este é o Exato. conhecido, não é? Agora para trás, não sei. Então, portanto, começa também por pôr os bonequinhos no campo, não é? Para tentar sentir, não é? Isso. Mas se você Dependendo da situação, teve uma constelação que a gente fez que o masculino ele era tão enfraquecido que foi necessário colocar um representante do masculino. da Porque ancestralidade toda, né, Lu? ele era excluído em todo o sistema, de uma maneira geral. Então, não bastava colocar o pai, o avô, bisavô, tataravô, não. O masculino, ele era excluído. Então, a gente vai percebendo, na medida que as coisas vão acontecendo, o campo vai mostrando que não é suficiente colocar somente o pai, o avô, e é o trabalhar, porque a constelação, nós como consteladores, a gente só consegue fazer uma constelação quando a gente vai para o vazio, para o centro vazio. Então, é preciso esvaziar toda a mente, né? É preciso se desligar do racional, porque ele é uma conexão com o coração. Então, é muito importante esse exercício de se conectar, esse exercício de meditar, de trabalhar essa percepção, de perceber tanto os sinais, mas também a intuição e essa informação que a gente acessa, né? É como se fosse uma canalização. Mas uma constelação assim, ela pode ser assim bem longa, não é? E bem cansativa também, não? Quando tem que se ir buscar a Seca e Meca, não é? É bem, então, mas bem à medida intensa. à medida que você vai ganhando experiência, você não vai de um por um, você já vai lá atrás. Você já Entende? vai lá onde Você não vai precisa. um por Já um não por um e preciso ir depois ao coloca avô, todo vou mundo. logo lá atrás. Isso. Exatamente. Ah, ok. Mas só vem para a gente também o que a gente está pronto. Né? Por isso, quanto mais a gente estuda, pesquisa, mais a gente pode oferecer para o nosso cliente. Mais a gente tem a gente ganha consciência para também entregar. Então, é um trabalho de muito estudo, de muita busca, de muito desenvolvimento, né? Transformação. Muito amor também, Nossa Senhora. Sim. Exatamente. Eu estive na constelação passada, aí teve aquela questão dos filhos, né? Dos abortos, tudo. Eu descobri que eu sou a 6ª filha. Só que eu me reconheço como a 2ª. Porque, na realidade, o formato certo, né, do meu pai e da minha mãe, eu sou a 2ª. Você conta pelo pai, Poliana. Então, pelo pai, eu sou a 6ª. Você é a 6ª. Você chegou a conversar com eles? Ou você descobriu aqui pelo campo? Não, eu descobri aqui, aí eu comecei a perguntar à minha mãe. A minha mãe falou que eu sou a 6ª. Uhum. O campo ele sempre informa. E também ele só informa quando a gente está pronto. Porque não basta entregar uma informação assim que a gente não tem uma estrutura para receber, né? Porque muda tudo, é uma mudança de ponto de vista, muda tudo, né? Muda um destino. Então, é preciso que a gente esteja pronto para mudar de ponto de vista, esteja pronto para ganhar essa consciência, para que a gente possa fazer algo de bom com isso, né? Para que a gente possa, de fato, permitir que o nosso sistema familiar ele possa evoluir de alguma maneira e permitir que o fluxo do amor possa acontecer também. Então, o objetivo é trazer essa ordem, né? Mas a gente vai aprendendo a dar lugar, né? Nem todas as informações são fáceis, né? Às vezes é desconfortável, apesar de acalmar a nossa alma. Não sei se você teve essa sensação, Poliana. Não, mas eu já sabia assim que eu já tinha abortos e meu pai tinha outros filhos fora do casamento. Então, essa informação não foi nova para mim da questão dos irmãos.
Só que eu sempre me senti fora do meu eixo. Muitas coisas da minha vida dão errado, principalmente no campo profissional. Eu acredito que pode ser essa coisa da constelação, por estar me reconhecendo no filho número 2 e, na verdade, eu sou o número 6. Isso, Agora... que na verdade é o 3, né? Gama. Isso. Isso, muda tudo. Você vai perceber agora que, a partir de agora, cada vez mais você vai se encontrar no seu lugar, você vai fazer menos esforço para conseguir as coisas, você vai, sabe? A gente, parece que as coisas vão ganhando forma, você vai encaixando no seu lugar, tudo vai se acalmando, né? Então, é preciso que a gente dê um lugar para tudo isso, que a gente receba as informações sem querer lutar, né? A constelação, ela fala muito disso, concordar com tudo que é. A gente aprender a aceitar a vida que veio para a gente, a história que veio, do jeito que ela veio. Sem querer brigar, sem querer julgar, sem querer que seja diferente, né? A gente aceitar e entender que tudo tem um propósito e que do jeito que é a melhor maneira. Mesmo que essa história seja uma história dolorosa, seja uma história difícil, mesmo que tenha acontecido do jeito que tem acontecido. Quando a gente começa a concordar com tudo que é, a gente começa a entrar no fluxo. E aí a gente pode dar um lugar para tudo isso, a gente pode dar um lugar, inclusive, para essa dor, a gente pode dar um lugar, inclusive, para todo o sofrimento, para todo o trauma que foi causado, e aí a gente começa a entrar nesse fluxo de organizar tudo e permitir que o amor possa fluir novamente. Entendi. Que bom que você pôde ganhar essa consciência e entrar e começar a se organizar. Você vai perceber muita mudança, Poliana. Que bom. Tomara. Conta com a gente também, se precisar de ajuda. A gente está aqui. Obrigada. Mais alguém quer falar alguma coisa? Não? Tudo certo? Pergunta? Sim. Eu vou tentar explicar. Assim, nos últimos 6 anos, eu constelei 3 vezes. E problemas assim, nunca consegui chegar na questão, a pergunta específica, eu tentei pesquisar da melhor forma de fazer. Quando chegava na hora da constelação, ia para outros caminhos. Para os filhos, para os pais. E aquela questão em si que eu tinha perguntado, eu não conseguia enxergar. Mudanças aconteceram, mudanças que eram necessárias, muitos benefícios, mas a questão em si que eu perguntei, eu não consegui olhar, não apareceu no campo. Como poderia ser, assim, para que eu conseguisse a resposta que eu queria, que eu achava que precisava, né? Talvez você ainda não esteja pronta. Na verdade, o campo ele é muito soberano. E todas as vezes que a gente coloca no campo alguma questão, ele entrega para a gente o mais importante, o mais necessário de ser trabalhado. O mais necessário, eu concordo. Realmente, coisas assim impressionantes, muito rápido. Mas a minha questão, eu fiquei assim. Ainda está aí, né? E se calhar precisava de tratar as outras para depois resolver essa, porque às vezes as coisas estão interligadas também. Eu entendi que eram coisas que precisavam ser vistas e mexidas assim, de imediato, sabe? E fiquei muito feliz. Mas eu só fiquei um pouco decepcionada porque a minha questão em si, eu não tive resposta. Mas você queria, mas mudou. O que era a sua questão mudou. O que era não, necessário... continua sendo a mesma questão. Não. A minha questão eu não resolvi. Não resolveu. A vida das pessoas envolvidas mudou de um dia para o outro, mudanças muito rápidas. E todas boas, graças a Deus. Mas a minha questão, eu não consegui nem enxergar ainda o que tinha acontecido. E a última vez que eu fiz a constelação,
eu entrei numa estagnação, assim, num nada absoluto. Eu até cheguei a conversar, acho que mandei um e-mail, eu acho, tentando explicar, porque eu quero essa resposta, eu quero saber o que aconteceu, sabe? Um nada de sentimento, de nada. E assim ficou. Sabe quando você perde o... Então, nada, eu não consigo me mexer, digamos assim, sabe? Não fazer as coisas, é tudo normal, mas é tudo assim, como se não tivesse eu presente, desconectado, mente e corpo, sabe? Eu fiquei um pouco querendo entender. O negócio é não querer muito entender, sabe, Sandra? Às vezes a gente fica querendo muito entender, sendo que às vezes a gente tem que sentir e observar as mudanças que vão acontecendo. A gente às vezes quer saber uma resposta. Assim, não, o campo não falou se a minha questão é com a minha mãe ou com o meu pai. Qual dos dois que eu vou culpar? A minha mãe ou o meu pai? O campo não me falou, mas sua questão resolveu, entendeu? Que às vezes a gente fica querendo saber a resposta. A constelação, ela não é na razão, ela não é no raciocínio. A constelação, ela é aqui, ela não é aqui. A gente, às vezes, compreende, você escuta a constelação, você sabe tudo de constelação, mas você ainda não consegue mudar, porque você ainda não colocou aqui. Você está tudo aqui, você sabe o que você tem que fazer, você tomou consciência, você sabe onde que você está errando, mas você ainda não conseguiu colocar aqui. Entende? Mas, Sandra, isso é uma questão de todo ser humano, sabe? Não é só você. Certeza. Eu estou aqui com todos os cursos que eu já fiz, a Viviane com todos os cursos que ela já fez, os nossos mestres também, com todos os cursos que eles fazem e acessam. A gente vai ganhando consciência à medida que a gente dá conta, sabe? Então, o mais importante é que a gente observe o nosso comportamento, o nosso dia a dia, se a gente está seguindo de acordo com a nossa verdadeira essência, sabe? Se a gente está fazendo escolhas que vão para a vida, sabe? Se a gente está fazendo escolhas que vão para o mais, que fazem a gente engrandecer, que fazem as pessoas ao nosso redor engrandecer, se a gente está a serviço da humanidade, o mais importante é que a gente possa buscar esse caminho, o caminho para o mais. E não só para o mais, só para a gente, para o mais, para todos ao nosso redor. A gente está aqui para se desenvolver e para servir também. Então, na hora certa, no momento certo, a resposta vai aparecer assim para você. Estamos todas juntas. Eu constelasse mais, tem um tempo de assim, entre uma constelação e outra, ou eu poderia tentar constelar mais uma vez? É importante que você dê um tempo de 3 meses entre uma constelação. 2 a 3 meses. Ah, tá. Sua última constelação foi feita quando? Mais de 1 ano. Ah, já tem tempo. Sim. Então pode. Já reverberou. Mas aí... Vocês fazem constelações, Viviana e outra menina, não sei o nome. Desculpa. Lúcia, fazemos. Fazemos. A gente faz as constelações aqui no grupo. A gente faz constelações individuais. Com os bonequinhos. A gente faz com os bonecos. Sim. A gente faz exercícios sistêmicos também. A gente faz algumas oficinas específicas. Né? Acho que a Vivi já falou um pouquinho. Não, falei não. A gente faz a oficina da criança interior, onde a gente trabalha a nossa criança. A gente faz a oficina da prosperidade, onde a gente pode olhar ali para o nosso dinheiro. A gente faz a oficina do feminino, a oficina do masculino. E agora a gente está quase finalizando a mentoria de relacionamentos amorosos. Já vamos abrir inscrição para a nova turma. E as meninas estão aqui. Se vocês quiserem perguntar, pode perguntar. Eu super indico, tá, gente? Porque tem sido maravilhoso, tem sido uma transformação na minha vida e um processo, assim, maravilhoso. Eu sou muito grata pelas meninas e pelas meninas que também estão participando.
Sim, porque com certeza, o grupo toma eu te falo que eu já tenho ficado até um pouco assim, quero que chegue terça-feira rápido. Linda. Eu sigo com esse conceito também, Denis. É. Marília, nossas amiguinhas Nossa, de gente, aula bom de demais. terça-feira. Inclusive, ontem foi dia e hoje está tudo muito lindo. Ô, gente, eu não sei se Nas não sei nuvens. se são meus olhos, Tudo. mas vocês estão tão mais bonitas. Eu não sei. Pelo O amor semblante de vai Deus. abrindo. Vou mostrar para você que eu estou com uma camiseta de coração hoje, olha. Ai, que linda. Ai, tem sido maravilhoso. tem Gente, sido super vale a transformador. pena. Uhum. Na verdade, vocês fizeram todos, né? A Núbia também fez todos, ela só não fez o do relacionamento, mas vocês fizeram todos, vocês fizeram da criança, da prosperidade, do feminino, do masculino e agora dos relacionamentos amorosos. Então, E não assim, queremos que acaba. Que ótimo. Quer dizer, é melhor acabar, porque já alcançamos o nosso resultado, né? E Maria, isso aí! Mas é um processo, gente, que vale a pena fazer. Vale muito a pena, porque a gente fala, estamos falando de relacionamento amorosos, né? Mas tudo é relacionamento. E tudo envolve amor. Nossa vida é isso. Uhum. E a gente cuida de tudo lá. As meninas prepararam-se de um jeito que é lá do início, né? Nossa primeira relação. Então, assim, vale a pena demais. É incrível, maravilhoso. E se a gente está tão linda assim como a Vivi disse, é por isso, né, meninas? A gente realmente está mudando dentro, né? Para mudar fora. Exato. Ando dentro, isso porque aí. é de dentro para fora, gente. Nunca é de fora para dentro. Uhum. E vocês estão muito empenhadas também. Isso é muito mesmo. importante, né? Porque ninguém vai A fazer gente passa por tarefas de nós, casa, a gente todas que faz fazem, por nós vai sendo mesmos. bacana. O trabalho, ele é muito assim, né? Não adianta a gente preparar todo um conteúdo programático para entregar, se não tem também a parte que vai receber, fazer a sua parte. Então, ele é, mais uma vez, né, uma troca, 50%, 50%. Então, todo mundo precisa fazer a sua parte para que o milagre aconteça. E a gente tem visto, assim, muitas coisas boas, muitos progressos. Estou muito feliz. Quem foi que comentou que fez várias constelações e que não chegou ao objetivo? A Sandra. Sandra, a minha primeira constelação eu fiz com a Vivi presencialmente. E assim, eu cheguei lá com um objetivo, porque eu sempre tive uma frase mesmo, nossa, gente, eu tenho tudo o que eu quero nessa vida e me falta alguma coisa, me falta uma coisa. Não é possível, eu tenho que resolver isso, eu tenho que resolver isso, eu tenho que resolver isso. Cheguei lá com um assunto definido, constelei o assunto. Aqui, o assunto virou assim, o 15º da fila, porque levantou uma lebre. Foi. Levantou e transformou a minha vida. Gente, era uma coisa que eu buscava a minha vida inteira. Eu fiz 10 anos de terapia e buscou e transformou e trouxe um renovo para a minha vida. Eu falo que foi um milagre esses últimos... Um ano, né, Viviane? Um ano. Um ano. É. A sua constelação tem mais de um ano. Mais de um ano, tem mais de um ano. Tem um ano e vez meio, que eu mais ou fui. menos, eu acho. Eu falo que eu experimento um milagre na minha vida, porque eu ainda brinco, comentei com meu irmão hoje, Denilson, eu mirei a andorinha e acertei, foi o ninho inteiro, porque foi muito legal para mim, sabe? Muito, muito bom mesmo, eu resgatei uma coisa que eu precisava demais na minha vida, muito, muito, e que não tinha valor para mim, gente, sinceramente, não era assim, não tinha valor, assim, falando das terapias, dos processos que eu já tinha vivido na vida, veio uma sessão de constelação. Uma sessão. Denise, maravilhoso. Aqui tem um cantor, que eu não me lembro qual é, acho que é Victor Clay, não me lembro, que canta Eu mirei na lua e acabei acertando as estrelas.
Vitor Clay mesmo. Foi isso. Eu vou mudar a minha frase, sabe, Hugo? A partir de hoje, eu mirei na lua e acertei as estrelas. Vou te falar que eu acertei foi a constelação inteira. Porque a parte que eu experimento é muito grande, gente. Nossa, é um amor. Hoje de manhã, na hora que eu voltei da corrida, eu estou de férias essa semana, então eu fico na casa do meu irmão e eu vou correr de manhã e eu tomo café na casa da minha mãe. Nossa, eu resgatei um relacionamento com a minha mãe, que eu não tinha. Eu sou filha única mulher, eu sou a mais velha de 5 filhos, e eu e a minha mãe sempre foi ela lá e eu aqui. Hoje eu vou tomar café com ela, gente, é uma outra vida, é uma outra relação. A alegria dela de me receber, que ela também não gostava de me receber, não. Ela me achava um porre, sabe? Aí, a alegria dela me receber, nossa, é outra coisa. Nossa, isso é bom, isso não tem... Não. Melhor coisa que me aconteceu na vida. Isso é lindo, porque quando a gente se autorresponsabiliza e a gente faz a mudança, o mundo muda. Então, muda. Você mudou, ela mudou. Foi isso que eu experimentei. O mundo mudou, sabe? Porque eu mudei. Exato. Isso. E essa consciência que a Denise está contando, de assim, ao invés da gente ficar no processo de minha mãe não me aceita, ou então minha mãe é chata, não tem paciência para minha mãe. Como ela falou, minha mãe me achava um porre. Então, assim, da mesma forma que ela tinha, que a Denise tinha os pensamentos sobre a mãe também tinha os pensamentos sobre ela. Quando a Denise resolveu olhar para ela e se trabalhar, a relação flui. Porque, na verdade, é a gente não tem como mudar o outro. Quando a gente se responsabiliza e começa a se trabalhar, tudo vai fluindo, tudo vai melhorando, a gente vai transformando os outros a partir das nossas transformações. Então... E partindo do pressuposto, né, Lúcia, que a mãe é o primeiro amor da vida da gente, uma das primeiras figuras do meu sistema que eu constelei foi minha mãe. Foi, sim. Então é isso. Muda tudo. Muda tudo. E não foi um alvo da minha constelação. Não foi. Não foi, de jeito nenhum. Sim. E eu saí de lá com esse pensamento de transformação. Gente, eu falei, não, gente, a partir de hoje, eu vou mudar isso na minha vida, eu vou mudar. E mudei. Não saí. Eu lembro que eu fui para casa, porque o consultório da Vivi era perto da minha casa. Eu passei no supermercado e falei, gente, a partir de hoje eu vou ser outra pessoa, mas vou mudar mesmo. Muito bom. Foi não, muito e bacana. É muito bom. É nítido a sua transformação. Nossa Senhora, é muito lindo. É muito lindo. Vamos trabalhar hoje, então? Vamos. Bora trabalhar? Vamos. Ô, Sandra, você gostaria de constelar ou ainda não? Eu? Não, eu estou participando do grupo porque eu estou me preparando. Eu quero isso. No momento certo. Parece que eu não consigo ainda enxergar, assim, ter a coragem, sabe? Porque eu não sei o que é, eu não consigo nem olhar. Eu falei, não sei o que é. Olá. No momento certo, vai vir. Oi, gente, boa noite. Com a gente. Oi, Priscila. Continua, eu quero enxergar para mudar, para melhor, claro, né? Isso. É a primeira vez que eu estou participando aqui, a indicação foi pela sua irmã, Viviane. Ah, foi você, então. Eu perguntei a Sandra. Ah, não era a Sandra, não era a Rena. Não. Seja bem-vinda. A Virgínia me indicou você, aí eu estou te seguindo, e hoje consegui me programar para participar aqui, ver um pouquinho, né? Conhecer. Nunca constelei, nunca participei, nunca soube assim a fundo. Então, para mim, está sendo interessante escutar esses depoimentos aí, porque realmente é o que a gente busca, né? Ser transformada, assim, transformar. Sim. Seja muito bem-vinda. Venha toda quarta-feira, nós estamos aí. O coração dia que quiser aberto. constelar, estamos aqui também. É um prazer ter você aqui com a gente. Que ótimo, muito interessante. Estou gostando bem de escutar os depoimentos aí, tudo que a gente busca mesmo. Que bom. Bem legal. Volte sempre. Obrigada. Então, vamos fazer uma dinâmica. Alguém mais quer falar alguma coisa? Amanda, eu queria falar uma coisinha. Renata. Fala, Elizabeth. Há bocadinho, a outra menina estava a falar que de constelar a mãe, a primeira pessoa que constelou foi a mãe. Núbia.
E é curioso que eu também, foi das primeiras pessoas que eu fiz uma constelação, foi à minha mãe. Ai, custou-me tanto, foi tão difícil, porque eu tive consciência que eu própria tinha coisas para resolver. E para mim estava tudo claro, né? E foi muito curioso, porque eu percebi porque é que a minha mãe tinha sido assim na minha infância e porque é que ela era agora diferente. Porque a minha mãe não tinha sido amada, então também não me deu atenção e amor, não é? Mas na minha vida adulta ela foi sempre muito minha amiga. E depois eu entendi, porque tinha a ver com a irmã. Então, quando a irmã da minha mãe se casou, ela perdeu uma amiga. E então, agora que eu sou adulta, a minha mãe é adulta, né? Somos amigas, porque ela pôs em mim como se fosse a irmã. Mas isto foi o que eu entendi na constelação, porque eu nunca lá chegava. Nunca na minha vida eu lá chegava. E foi uma consciência que eu fiquei na constelação. E então achei interessante aí a questão. E fiquei a perceber que há muitas coisas que eu se calhar vou ter que ainda trabalhar. Por isso, meninas, apontei aí na agenda que vamos ter que marcar aí qualquer coisa. Elizabeth, eu vou te falar que outra coisa aqui que eu acho que você deve saber, se você estudou a constelação, é que mãe não é amiga. Mãe é mãe. Exato. Sim. Mãe é mãe. Mãe não é amiga. Eu vejo ela como mãe, mas eu acho que ela me vê como amiga. Eu acho. Né? Uhum. É provável que ainda tenha algum emaranhamento. E eu acho também, gurias, que é importante ressaltar aquilo que a Denise colocou. A Denise disse que fez 10 anos de terapia, análise, enfim, né? Para depois vir para a constelação. Eu fiz 5 anos, de 5 a 6 anos, entre terapia e análise, né? Entre a falar na cadeira com o terapeuta, olhando para o olhar do terapeuta, e mais 2 anos. Então, entre esses 5 anos, 6 anos, foram 4 de terapia e 2 de divã, onde eu não tinha o olhar do terapeuta, que eu ficava de costas para a psicanalista. E aí, em 1 ano agora, que eu estou na constelação familiar, a mudança é radical, é muito mais rápida, porque é uma chamada de psicoterapia breve, a constelação familiar, ela é muito mais breve mesmo, porque trabalha muito mais a questão do inconsciente, né? Inclusive, tem pessoas que confundem a constelação familiar como se fosse uma reunião mediúnica, que não é, na verdade. Pode até ter alguns nuances da prática parecido, mas não é. A gente sabe que não é, que é o campo morfogenético que a Lúcia já colocou hoje. Então, é isso, que ela é muito mais rápida. Ela é, se eu tivesse feito constelação desde o início e não terapia e análise, eu com certeza estaria muito mais além do que eu já estou, né, com 50 anos de idade, com meio século de vida. É isso. Linda, maravilhosa e plena. O Botox ajuda, amiga. Botox. Não, a beleza é de dentro para fora. Não, eu sei, eu tô brincando. Muito bom, gente. Essas meninas elas já estão falando como consteladoras. Isso é muito legal. Isso é muito legal. Isso é muito bom. Vamos trabalhar? Alguém mais quer falar alguma coisa? Vamos trabalhar, gente. Vamos trabalhar. A gente vai fazer uma dinâmica hoje, de forma ainda oculta a princípio, que vai ter um pouco a ver com o que a gente veio aqui, com esses questionamentos, porque também o campo sempre ele é soberano, claro, então né? A gente já vai buscando, os questionamentos já vão tendo a ver com o assunto, e aí a gente vai escolher 3 pessoas que vão representar representantes ocultos, para que a gente possa fazer uma dinâmica a partir dessas 3 representantes. E cada um vai olhar para esses 3 representantes e observar com quem se identifica mais. E aí depois a gente vai informando aqui quem são os representantes, a gente pode depois fazer um bate-papo e falar um pouquinho da nossa experiência. Ok? Ok. Vamos lá, então. Núbia, você aceita representar o primeiro componente oculto? Eu aceito representar o primeiro componente oculto com tudo que ele tem. Ivi, tá contigo, você anota. Tá.
Quer escolher o segundo? Não, eu quero que você. Eu queria que você fizesse todos, que eu vou pegar carona aqui também. Ah, tá. Tá. Não me conta quem é, não. Faz aí de você. Tá. Vou trocar, então. Denise, o segundo representante oculto. Sim, eu aceito ser o segundo representante oculto com tudo que ele tem. Marília, aceita ser o terceiro representante oculto? Sim, eu aceito ser o terceiro representante oculto. Posso pedir para quem não estiver atuando como representante desligar as câmeras, para quem estiver no celular ficar mais fácil de ver. E aí todo mundo vai vendo. Vão ficar como somente os três? É. Vou até sair, tirar o meu também. Aí vão ficar somente os três representantes. E aí vocês vão olhar para os três. Não sei se os três estão na tela ou se precisa passar, mas observem os três, oculto 1, oculto 2 e oculto 3. E faz uma conexão, mas não assim só de se atrair, não. Faz uma conexão de algum tempo, olha para o 1, olha no olho, se conecta, fica um tempo ali, observa, olha para o 2, faz o mesmo contato, se conecta, olha para o 3. E vocês que estão representando, fiquem à disposição para que a gente possa se conectar com vocês.
Todo mundo já conseguiu se conectar? Eu queria... Todo mundo já foi? Tem alguém que precisa de mais um tempinho? Ok. Se alguém precisar, comenta aqui no chat. Bom, então eu queria pedir para o Oculto 1, depois o 2, depois o 3, falar um pouquinho como é estar nesse lugar. Como é que foi essa sensação? Como é que foi a percepção? O que veio aí de informação para vocês de representar esse componente? Começo eu? Sim. Tá. Como número 1, eu me sinto tranquila, serena, forte, em paz, conectada comigo mesma e me considero, assim, preparada. Uhum. É isso. Não tive dores, sensações no corpo, nada assim. Tô bem, tô super bem, assim. Tá. Oculto 2, como foi para você? Tive um pouco de indisposição. Uma discreta pressão na cabeça, uma pressão na lombar, sabe? Que eu até me posicionei melhor. E eu fiquei um pouco com a vista embaralhada no momento, quando eu ia concentrar, me dava aquela dupla visão, sabe? Eu tive um desconfortozinho. Uhum. E o Oculto 3? Eu fiquei com tendência a me distrair, fiquei com vontade de olhar assim para baixo, mas aí você falou que era para poder permitir o contato. E não fiquei bem, não, fiquei incomodada, assim, é desconfortável. Uhum. Posso falar mais uma coisa, Lúcia? Sim. A única coisa que desde que iniciou o campo, desde que eu entrei, que eu tô com muito sono. Mas desde antes de ser escolhida para a representação. E ao contrário da Marília, eu me sinto bem concentrada. É isso. Muito bom. Uhum. Ótimo. Agora, eu queria de vocês, cada um... Vamos abrir as câmeras, por favor? E aí eu vou listando aqui na minha tela quem vai falar. Fala. Não estamos ouvindo. Tira o fone. Isso. Agora vocês estão me ouvindo? Sim. Eu fiquei meio na dúvida, assim, porque, na verdade, é como se cada uma fosse uma parte de mim, assim. Eu já posso comentar ou eu só posso escolher? Pode comentar. É porque, assim, a me passou segurança, firmeza. É como se eu tivesse a parte de mim que tivesse certeza do que tem que fazer. A 2 me passou, assim, a dúvida. É o momento que eu estou agora, tipo assim, meio perdida, sem saber para que lado ir. E a 3 me dava o equilíbrio, tipo assim, eu estava me sentindo, tipo assim, fica tranquila, fica em paz, que vai dar tudo certo. Então, tipo, eu estava ancorada na 1 e na 3, enquanto a 2 estava me bagunçando. Então, não sei escolher, assim.
Qual que você acha que que mais te representa, ouvir? Que mais te representa na sua vida, assim? Se você for analisar em qual que você está mais? A 2. Na 2, né? Uhum. Tá tudo certo. Renata? A 1. Na 1? A 1. Elizabeth? Tá aí? Eu acho que gostei mais da 3. Parece que, não sei, inspiram mais tranquilidade e mais humildade. Não sei. Uhum. Gostei mais da 3. Xana? Para mim, a 2. Priscila? A 3, ela me passou um pouco. Falhou? Tá falhando. Em vários. Oi, me escutando? Sim. Sim. O meu escolhido foi a 3. Ela me passou que ela está pensativa, assim, pensando em vários assuntos da vida dela, refletindo sobre tudo aquilo. Uhum. Muito bom. Sandra? A 2, mas de uma forma bem cômoda. Uhum. Amanda? Não, você está com o microfone desligado. Não é o fone, é o microfone que está desligado. Estão ouvindo? Sim. Sim. É a primeira vez que eu participo. Então, assim, como vocês falaram que a constelação é emoção, é coração, eu fiquei muito na minha intuição entre a 1 e a 3. Mas o meu coração vai muito na 3. Uhum, muito bom. Michele? 3. Vou espirrar. Tem mais alguém que não falou? A Poliane, a Silvia. Eu, Virgínia. Irmã. Tá desligada aqui, sim, mas eu tô... vocês estão desligados. Vamos lá. Fala, Virgínia. Então, eu me conecto mais com a 1, só que toda hora o meu olhar desviava para 3, parece que estava me puxando para 3. Mas eu me conecto mais com a 1. Sim. Poliane? Eu tô com a 1 e a 3. Os dois estão bem fortes para mim. Eu posso falar? Sim. Pode, quem? A Silvia. Silvia, pode. Olha, eu me identifiquei com todas as 3, tá? E com sensações bem diferentes, né? A primeira me passou assertividade, assim, segurança. A segunda, agitação, tá? E até me deu um pouquinho de dor de cabeça, sabe? Parece que ela me passou aquilo. E a terceira me passou tranquilidade. Uhum. Três sensações bem diferentes, né? A primeira passou o quê? Assertividade. Segurança e assertividade. Uhum. E qual que você acha que você, na maioria das vezes, se encontra? Com a 2. Uhum. Todo mundo falou, né? Faltou alguém? Acho que foi todo mundo. Vamos agora fazer com as 3 meninas. Eu vou escolher novas 3 pessoas para representar. Vamos lá. Xana, aceita representar o componente oculto 1? Aceito. Maria Regina? Aceito representar o componente 2. 2. E
Juliana? Aceita representar o componente 3? Sim, eu aceito representar o oculto 3. Na verdade, agora o exercício é para Marília, para Denise e para quem mais? Marília, Denise e Núbia. E Núbia, isso. Eu tô sem nome de oculto 3. Vai ficar com a câmera ligada só os representantes para a gente não se confundir? Vamos. Tá, obrigada. Ok? Conseguiram? Sim. Denise, fala para mim quem você escolhe. Oculto 1. 1. Núbia. Oculto 1. E Marília? Oculto 1 também. Ok. Agora, fala para mim, oculto 1, como você se sentiu? Com muito sono. Nossa, bastante sono, assim, e não sei, uma leveza, bem como a Núbia falou, um foco, assim, um direcionamento, mas um sono. Cheguei a fechar o olho uma hora ali. Uhum.
Percebi. Oculto 2. Eu não senti grandes sentimentos, não. Fiquei um pouco incomodada, às vezes, na cadeira, tá querendo trocar de posição, mas, assim, sem mais problemas. Uhum. E oculto 3? Eu me senti bem quieta, não consegui ficar quieta, não tinha posição, assim, sentindo muita dor nos ombros, muito peso nos ombros. Uhum. Só o desconforto, né? Então, eu vou... Ué. Amiga, você tá falando para mim. Mensagem. Ave Maria. Tá bom. Que bom. Então, vamos lá. Ó. Agora eu vou informar para vocês. É interessante porque eu coloquei o primeiro, eu acabei passando um pouco de influência, porque eu queria primeiro ter pegado a escolha de cada um, para depois cada um falar o que significa, né? Mas aí eu vou falar, então, agora o significado de cada componente e aí a gente vai conversando a respeito também. Então, na verdade, o que acontece? A gente falou, inclusive ontem na mentoria, sobre 3 consciências em que a humanidade se encontra, né? São 3 tipos de consciência que a gente permeia, né? Por isso algumas pessoas falaram, eu me encontro nas 3, mas me identifico mais com tal, ou eu acho que normalmente eu estou mais em alguma, enfim. São 3 consciências, e aí é preciso que a gente vá buscando esse ganho de consciência, essa conexão, né? A primeira consciência, ela fala da consciência reativa. Ela atua no nosso cérebro reptiliano. É uma consciência de sobrevivência. São as pessoas que vivem nesse modo de sobrevivência, que contam histórias que precisam sobreviver. Então, assim, o meu sonho é ter um trabalho fixo para que eu possa ter uma segurança. O meu sonho é, enfim, passar num concurso público para garantir a minha estabilidade. Né? Então, as pessoas vivem nesse modo de segurança. O arquétipo dessa consciência é o arquétipo do órfão, que não tem pai nem mãe, não tem proteção, não tem segurança, não tem nada, se sente desprotegido de tudo, vive desamparado. É como se fosse essa sensação. Então, você precisa sempre buscar se ancorar em algo para que você se sinta bem, de alguma maneira. Né? E aí... Só interromper um minutinho. Você falou qual? Vou falar. Não, estou falando primeiro o significado. Fala antes para as pessoas irem já prestando atenção no que é. Não é melhor, não? Estou falando, estou falando da consciência 1. Estou falando da primeira. Sim. E vale para os 2 casos, Lúcia? Vale para os 2 casos. Tá. Tá, então quem foi o 1 é que representa o reativo. Quem foi o oculto 1 representa a consciência reativa. Tá. Então, essa consciência as metas desse público, dessa pessoa, são metas de sobrevivência. Eu quero alcançar isso sempre para ter uma segurança, em busca dessa segurança, né? Quase toda a população, 98% da população da humanidade se encontra nessa consciência. Né? A gente precisa sair desse processo, principalmente com essa questão da pandemia. A gente
as pessoas se desestruturaram muito mais, vieram à tona todos os nossos medos, inseguranças, né? Então, muitas questões mudaram, né, com esse processo de pandemia. Por quê? Porque a gente entrou num estado de alerta, de ameaça, de medo, de pânico, né? Então, está vindo tudo à tona para que a gente possa aí trabalhar, se desenvolver, se transformar mesmo, né? Porque esse é uma consciência reativa, que você vive sempre reagindo ao que vem, né? Como se fosse deixa a vida me levar, né? E aí cada circunstância que aparece, eu reajo diante dela. E vem uma nova circunstância, eu reajo novamente diante dela. Aí a gente vai para a segunda consciência, que é a consciência criatura, que é uma consciência das pessoas que elas buscam o movimento, elas se desenvolvem, elas querem realizar, mas elas nunca chegam no finalmente. Elas estão sempre assim, quase alcancei. Eu tentei, mas não consegui chegar lá. Então, assim, eu não passei no meu processo seletivo por causa de uma pessoa. Ficou eu e mais um, e o outro passou. Eu não passei no vestibular por causa de uma vaga. Então, assim, ela conta toda uma história de todo um progresso de história de vida, de realização, mas que não alcançou. No final, ela não alcançou, né? E a pessoa conta com muito orgulho isso. Ela acha que isso é o suficiente, mas ela nunca alcança. Ela sempre para. Ela sempre é o segundo lugar. Ela sempre fica no segundo lugar, né? Então, o arquétipo dessa consciência é o arquétipo do inocente, que acredita que essa história de tanta garra, de tanta disposição, de tanto esforço, de tanto empenho, foi o suficiente, e que ela chegou no segundo lugar e tá ok, ela fez o esforço dela, sabe? Só que não, né? Ela fica sempre nesse processo. E a consciência 3 é a consciência criativa. Essa consciência, ela atua na consciência de conexão, a consciência que cria, a consciência que de fato realiza, né? Para a gente poder entender um pouco, essa consciência ela atua no nosso neocórtex, né? Que na verdade vai criar, vai desenvolver, vai fazer acontecer, né? E são as histórias de milagres, são as histórias de superação que a gente pode contar. Aquela pessoa que saiu do nada e fez um grande feito. Aquela pessoa que tinha tudo para dar errado, que vivia numa família assim, nananana, mas que foi lá e fez e brilhou, né? Então, são histórias que a pessoa consegue sair da onde ela estiver e consegue transformar. Então, a gente entende que se um consegue, todo mundo consegue, né? Todo mundo tem capacidade de estar nessas 3 consciências. E qual consciência a gente está hoje, né? O arquétipo dessa consciência é o arquétipo do mago, é o arquétipo do rei, né? Que faz, que acontece, que tem potência, que tem empoderamento, que faz o movimento, mas que faz o que precisa ser feito, né? Porque muitas vezes a gente faz, mas faltou um pouquinho. Se eu continuasse mais um pouco, eu virava a chave, sabe? E aí a gente desiste um pouquinho antes do fim. Então, são pessoas que não param nos obstáculos, né? E aí a gente tem histórias assim, eu fali 5 empresas, na sexta eu realizei. Então, quantas pessoas desistem na quinta, na quarta, né? Eu tentei tantas vezes e aí não deu certo. Mas aí, se eu tivesse feito mais uma, talvez seria o grande sucesso da minha vida. Então, são pessoas que pesquisam o território, que conhecem, que vão a fundo, que entendem, que sabe qual é o seu mapa mental.
e que faz algo para modificar a sua história, para realizar, para transformar. Porque nós somos centelhas divinas, né? Então, se somos centelhas de Deus, temos parte de Deus. Se o Deus é criador, somos criadores da nossa história. É preciso que a gente se conecte com essa verdadeira essência para a gente conseguir transformar a nossa vida. E a gente só consegue isso quando a gente entende que a responsabilidade é nossa. Então, que não existem culpados. Enquanto a gente fica buscando, minha mãe é culpada, meu pai é culpado, meu vizinho, meu papagaio, o chefe, sabe? A gente fica encontrando justificativa para ficar no mesmo lugar. E aí a gente fica de mimimi, né? São as histórias que ficam mimimi. Às vezes a gente vai fazer uma constelação, a pessoa começa a contar. Para, Lou, para. Por quê? Porque não importa. Não importa quem fez, como fez, o que pensava, o que sentia, não importa nada. A constelação, ela fala muito disso, dessa consciência, de ganhar essa consciência e entender que não existem culpados, que não existe o julgamento. Quando a gente trabalha com julgamento, a gente perde força. Quando a gente fala do coração, quando a gente começa a se conectar com essa frequência do coração, a gente entende que todo mundo faz tudo por amor. Até, às vezes, um mal feito, ele é feito por amor. Porque a gente está, de alguma maneira, emaranhado. E aí, pedindo licença até para falar um pouquinho da história que a Elizabeth trouxe, da mãe dela, que não estava conectada para dar atenção para ela quando era criança, porque também não recebeu. Então, uma mãe que não dá uma atenção ao filho, que não dá amor, que não dá carinho, um pai que não protege, um pai que não é presente. Por que um pai sai de casa? Por que um pai escolhe não ser pai, não estar ali para o seu filho? Porque, de alguma maneira, ele não dá conta. Porque um pai que está funcional, que está consciente, ele tem amor de graça. E aí a gente começa a ver por que aquele pai ali está tão entregue, né? Porque ele está presente, ele está ali consciente. Então, ninguém faz nada à toa. Tudo tem um motivo. E quando a gente entende que a gente faz por amor, que a gente está aqui nesse processo de desenvolvimento, de construção, de realização, e às vezes a gente não dá conta. E a gente tem que começar a respeitar o momento de cada um e fazer a nossa parte e tentar ser uma pessoa melhor. A gente começa a entender que é esse ganho de consciência, é começar a sair um pouco do mimimi e fazer escolhas. Então, se eu tenho uma relação abusiva, eu posso escolher não ter mais. Se eu tenho uma alimentação que não é saudável, eu posso escolher passar a ter. É preciso se autorresponsabilizar e começar a cuidar da nossa saúde, dos nossos relacionamentos e da nossa prosperidade com atenção. Então, se a minha relação com o dinheiro ela não é saudável, é preciso que a responsabilidade é minha. Então, se eu não consigo, talvez seja importante que eu faça um curso de educação financeira, talvez seja importante que eu comece a buscar e entender por quê, mas é preciso que a gente se responsabilize para que a nossa história mude. Senão a gente vai viver arranjando justificativas para não sair do lugar. Então, essa consciência, a gente de fato permeia pelas três, até que a gente começa a entender que quando eu me conecto com a minha verdadeira essência e com a minha centelha divina, eu posso criar. E aí eu começo a fazer escolhas assertivas para mim. Eu começo a fazer escolhas para construir a minha realidade. E independente da história que eu tive, se foi triste, se foi traumática, se foi o que foi,
eu posso, a partir de agora, fazer uma história diferente. Eu posso construir algo diferente. Então, o que eu faço para isso? Porque, na verdade, essas consciências, elas dizem muito mais para a gente do que só simplesmente se responsabilizar. É entender que a gente está amparado aqui, que no universo todos nós estamos amparados. E que se a gente não teve um pai, se a gente não teve uma mãe, se a gente não teve uma relação funcional em casa, se a gente não teve um amor de graça quando a gente era criança, quando a gente mais precisou, isso não importa, porque a gente tem algo maior, uma força que move tudo, que é a espiritualidade. Eu não sei aqui a religião de cada um, e eu não estou aqui falando de religião, eu estou falando de algo maior, de fé. Estou falando de espiritualidade, de se conectar com uma força divina, que é a força que move o universo. E essa força, ela é totalmente sincrônica. E ela traz para a gente esse amparo do que o que eu precisar, eu vou ter. E quando eu não tiver, eu peço e ele vem. Essa direção, ela vem. Mas basta eu acreditar. Então, quando eu começo a me conectar com isso e perceber que eu estou amparado, eu simplesmente começo apenas a desejar. Eu começo apenas a sonhar. E aí eu permito que esse algo maior faça a parte dele. E aí tudo acontece de forma mágica, né? E quanto mais eu me conecto com essa consciência, quanto mais eu entendo que basta eu sonhar e eu escolher o que de fato eu quero, como eu quero. Eu não sei se vocês já experienciaram isso. E assim, é algo mágico, porque a gente deseja e vem para a gente. Eu lembrei de um exemplo aqui agora, que eu me mudei recentemente, né? Morava em Belo Horizonte, agora vim para o estado do Rio, moro em Volta Redonda, e aí eu desejei que eu tivesse uma casa, queria morar numa casa que tivesse um pé de limão. E aí procurei, não achava. Na época de pandemia, todo mundo mudou para casa, e aí foi ficando complicado, não achava, só tinha as casas que precisavam fazer obra, enfim. E aí eu fiquei buscando, enfim, apareceu um apartamento. E eu falei, não queria apartamento, e fiquei um pouco com aquilo, mas eu falei, vai ser esse. Aí eu achei um, falei, vai ser esse. E aí mudei, adorei, gostei demais, falei que bacana, estou gostando dessa energia, estou gostando daqui. E aí, ok. O primeiro dia que eu vim para cá, assim, para conhecer um pouco mais, assim, né, para sentir a energia daqui, eu descobri que tinha um quintal que tinha um pé de limão siciliano. Então, assim, basta a gente sonhar. É um pequeno exemplo de tudo que a gente pode criar. A gente deseja algo e aí a gente fica querendo que seja daquele jeito. Mas o que é mais importante para mim nesse momento? Será que era mesmo de fato a casa ou o pé de limão? Eu tenho assim, todos os dias eu fico em estado de graça porque eu tenho aquele pé de limão, tanto para contemplar como também para usufruir. E, gente, eu queria um pé de limão, eu tenho um pé de limão siciliano, olha que delícia. Então, assim, a gente recebe muito mais do que a gente imagina, quando a gente deixa de controlar. A gente apenas passa a fazer escolhas. Fazer escolhas, tudo vem na nossa mão. É algo mágico, é consciência de milagres. A gente tem esses milagres o tempo inteiro, mas é preciso que a gente facilite para Deus. É preciso que a gente simplesmente só deseje, não controle, não queira manipular, não queira, de fato, fazer acontecer o nosso desejo. Basta a gente sonhar e vem muito mais do que a gente imagina. Se a gente deseja uma bandeja, vem um banquete para a gente. É tão lindo isso, quando a gente começa a experienciar, quando a gente começa a vivenciar esse processo, e assim, nas pequenas coisas,
a gente vai percebendo e a gente vai ganhando força, a gente vai se empoderando e vai se conectando e tudo vai acontecendo. E a gente percebe que não só as coisas que a gente deseja, mas também a gente vai tendo direcionamentos e a gente vai entendendo que a gente tem um caminho e que está tudo muito conectado. E, às vezes, eu desejava algo, mas aquele algo não era bom para mim. E aí, a gente muda de rota completamente, ou então atrasa, ou então não funciona, não acontece. E a gente fica querendo entender. E se a gente permitir que as coisas vão acontecendo do jeito que tem que acontecer, a gente entende até essas respostas a gente recebe. Do porquê. Flui, né, Lúcia? Exatamente. Como a gente estava conversando outro dia, flui. O que é para ser, flui, simplesmente. Né? Isso. Então, fácil. Fica tudo e isso acontece nas pequenas coisas também, né? Nas pequenas, nas grandes, em todas, Ju. São coisas bobas. Eu sei que eu falo assim, às vezes eu saio de carro e falo assim, vou para um centrão da cidade. Eu falo, ai, não vou achar vaga. Não vou sim, vou parar em frente onde que eu quero. Aí eu chego, às vezes, igual eu vou muito no centro, paro ali do lado da igreja de São José, aqui em Belo Horizonte, é bem centrão. Aí eu falo, não, vai ter a vaga. Aquela moça que eu paro, vai ter uma vaga para mim. E é dito e feito, assim, a maioria das vezes eu chego, às vezes não tem, eu paro, ela fala, espera aí um pouquinho, dá 5 minutos. Eu lembro que na faculdade todo mundo falava assim, não é possível, você chega atrasado e você sempre acha vaga na porta da faculdade. E eu nunca, na verdade, nunca passava pela minha cabeça não achar. Eu sempre sabia que eu ia achar ali, era meu, assim, já eu sabia. E aí, gente, né? A gente tem que viver dessa maneira que a Vivi está falando. Não existe a possibilidade de eu não me realizar. Vai acontecer. Pode não ser agora, mas vai. Então, se não está acontecendo agora, talvez eu não esteja sendo clara. Então, como ser mais clara do meu desejo? Ou talvez queira ter o controle demais de tudo, como vai ser planejado exatamente de como eu quero que seja, né? Então, essa questão do controle aí, ela bate forte quando você fala essa parte aí, porque é muito isso. A gente, às vezes, quer ficar muito no controle, quer que as coisas sejam exatamente como a gente planeja. E não é assim, né? Não é. E mas é preciso flui, que a gente... O controle não faz fluir, né? É quando flui que a gente vê. Pelo contrário. Pelo contrário. Quando a gente está controlando, Deus fala assim, peraí, deixa ela lá. Tenta de um jeito, tenta de outro, tenta de outro. E a gente bate cabeça, né? Porque a gente fica ali insistindo. E a gente faz de um jeito, faz de outro, e atira para um lado, atira para o outro. Aí chega uma hora que a gente cansa, a gente fala, não dou conta mais. Chega, desisto. E aí parece que assim, ó, no desisto, às vezes é num suspiro, você olha e fala... Oh, tá aqui na frente, aquilo que eu estava querendo. Exato. É meio que isso aí mesmo. É preciso fazer esse trabalho de desistir. Eu tenho outro exemplo que nem é do desistir, é de ganhar mais mesmo. Eu lembro que quando eu estava estudando para fazer concurso, né? Eu estava fazendo concurso para o TJ, eu não sabia nem o que era TJ, TRE, não entendia nada. Mas estava, tipo, focada, tinha terminado o relacionamento, eu gosto de estudar e foquei em estudar. Aí eu lembro que o concurso do TRE foi o segundo que eu fiz, assim, de experiência, estava tendo aula, nem sabia o que era TRE, eu estava focada no TJ, eu queria passar no TJ e tal. Aí... continuei fazendo vários outros concursos e tal. Aí um dia minha amiga me chamou, falou, Ju, você passou no TRE? Eu falei, passei? Tipo assim,